Este documentário é uma jornada emocionante que explora a história da luta pela inclusão dos jogadores negros no mundo do futebol, através de histórias inspiradoras e imagens impactantes. É um documentário imperdível que vai te fazer refletir sobre a importância da igualdade e da diversidade no futebol. O futebol, sendo o esporte mais popular do país, com principal característica a miscigenação entre as raças e culturas, sempre trazendo a ideia que o esporte deve ser praticado por todos, nem sempre conseguiram transmitir essa ideia. É importante ressaltar que os jogadores negros e mestiços são os pioneiros no que viria a ser conhecido como o estilo brasileiro de jogar futebol. Porém, o Brasil sempre foi um país racista, pelo fato de certas pessoas ainda acreditarem que há uma diferença racial entre elas. Além disso, no começo os jogos de futebol eram praticados por brancos e os negros tinham que se disfarçarem, como foi o caso do dia 13 de maio de 1914, no qual Carlos Alberto, jogador fluminense, teve que usar pó de arroz no corpo para esconder a pele mulata. Ao entrar em campo para provocar, os torcedores gritaram: pó de arroz, pó de arroz. Anos depois, esse acabou se formando um dos símbolos do tricolor. O clube de futebol, Bangu, ficou conhecido como um clube símbolo da luta contra o racismo no futebol brasileiro. Mas foi o Vasco da Gama que entrou para a história, e foi ele que desobedeceu completamente às normas sociais dentro de campo. Em 1923, montou um time com os considerados excluídos e ganhou o Campeonato Carioca, conseguindo integrar os jogadores negros no esporte. Os grandes clubes do Rio de Janeiro não aceitaram a vitória daquele time do Vasco. Em protesto, criaram uma outra federação para disputar o campeonato do ano seguinte, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. Para que o Vasco jogasse, exigiu-se retirar os 12 jogadores negros, pardos, caixeiros e operários do elenco. Na resposta histórica de 1924, enviada à associação, o Vasco da Gama, por unanimidade, não aceitou dispensar seus 12 jogadores. Décadas depois, em 2002, criaram um dia contra a discriminação no futebol. Ainda assim, atualmente, ainda não é possível dizer que o futebol brasileiro se viu livre do racismo, mas é evidente o reconhecimento da participação do negro no desenvolvimento do futebol do país, a ponto de o melhor jogador de todos os tempos, Pelé, ser negro e não precisar esticar o cabelo nem passar pó de arroz para ter seu talento reconhecido. Agora lhe pergunto, tudo isso será mesmo uma inclusão ou apenas um mercado? O futebol tem sido uma fonte de inclusão para os jogadores negros, fornecendo oportunidades para eles expressarem seu talento e alcançarem sucesso e reconhecimento. Embora ainda haja desafios significativos a serem enfrentados, como por exemplo o jogador Vini Júnior, que mesmo sendo idolatrado no futebol, ainda houve insultos racistas do público que não o agrada. No entanto, também é verdade que o futebol profissional é uma indústria multibilionária, e como tal, os jogadores negros são vistos como matérias-primas valiosas, com clubes e patrocinadores se beneficiando de sua presença e habilidade no campo. Isso pode levar a situações em que os jogadores são explorados ou tratados injustamente. Portanto, a questão da inclusão versus mercantilização no futebol é complexa. Embora a inclusão de jogadores negros no futebol seja um passo importante na luta contra o racismo e na promoção da igualdade, é importante que eles sejam tratados com respeito e dignidade, e não sejam vistos apenas como produtos a serem comercializados.